Você já se perguntou qual país detém o título de mais antigo do mundo? É uma pergunta que desperta a curiosidade e nos leva a uma jornada fascinante pela história. Desvendando os mistérios do passado, descobrimos as origens das nações e os fios que nos conectam às antigas civilizações. Junte-se a mim enquanto mergulhamos nos anais do tempo e exploramos os candidatos a este prestigioso título. Nosso planeta testemunhou a ascensão e queda de incontáveis impérios e reinos. Mas qual deles pode realmente afirmar ser o mais antigo? Para responder a essa pergunta, devemos primeiro definir o que entendemos por país. É uma entidade geográfica, um sistema político ou uma identidade cultural? A resposta, como veremos, nem sempre é simples. O conceito de país como o entendemos hoje é uma invenção relativamente recente. Nos tempos antigos, as pessoas se organizavam em cidades-estado, impérios ou confederações tribais. A ideia de um Estado-nação com fronteiras definidas e um governo centralizado surgiu gradualmente ao longo dos séculos. Portanto, nossa busca pelo país mais antigo deve considerar diferentes critérios. Deveríamos priorizar o surgimento dos primeiros estados organizados, mesmo que eles não existam mais na mesma forma? Ou deveríamos nos concentrar na continuidade do controle territorial e na soberania? Talvez a continuidade cultural e as civilizações duradouras sejam a chave para desvendar esse enigma histórico. Quando pensamos em civilizações antigas, o Egito imediatamente vem à mente. Os antigos egípcios estabeleceram um reino unificado ao longo do rio Nilo por volta de 300 a.C. Isso torna o Egito um dos primeiros exemplos de um Estado centralizado, com uma estrutura social complexa, uma linguagem escrita e arquitetura monumental. As pirâmides e templos do Antigo Egito permanecem como testemunhos de seu legado duradouro. Embora o cenário político do Egito tenha se transformado ao longo dos milênios, sua identidade cultural permanece profundamente enraizada em seu passado antigo. Os faraós, os deuses e deusas e as histórias do Antigo Egito continuam a cativar nossa imaginação. Seção 4. China. Uma tapeçaria de dinastias. A China possui uma narrativa histórica igualmente impressionante. Com uma história que abrange mais de 4.000 anos, a China testemunhou a ascensão e queda de inúmeras dinastias, cada uma deixando sua marca na paisagem cultural e política do país. Da dinastia Xia, considerada a primeira dinastia da história chinesa, até os dias atuais, a China demonstrou uma notável continuidade de civilização. Embora os territórios controlados pelas dinastias chinesas tenham flutuado ao longo da história, o núcleo da civilização chinesa permaneceu notavelmente consistente. A língua chinesa, a filosofia confucionista e uma rica herança artística proporcionaram um senso de unidade e identidade por milênios. Seção 5. San Marino, uma fortaleza da liberdade. Aninhada nos montes Apeninos da Itália, a República de San Marino reivindica o título de Estado soberano e república constitucional mais antigo ainda existente no mundo. Fundada em 301 d.C. por São Marinho, um pedreiro cristão fugindo da perseguição, San Marino manteve sua independência por mais de 1.700 anos. Apesar de seu pequeno tamanho, San Marino tem uma rica história e um forte senso de identidade nacional. Sua Constituição, que data de 1600, é uma das constituições escritas mais antigas do mundo. A duradoura independência de San Marino é um testemunho da resiliência desta pequena nação. Seção 6. Irã, um berço da civilização. Localizado na encruzilhada de antigas rotas comerciais, o Irã tem sido um centro da civilização humana por milênios. O antigo Império Persa, fundado no século VI a.C., estendia-se do Mar Egeu, a oeste, até o rio Indo, a leste.
Os persas desenvolveram uma cultura sofisticada, conhecida por sua arte, arquitetura e literatura. A história do Irã é marcada por períodos de grandeza imperial e conquista estrangeira. Apesar dessas reviravoltas, o Irã manteve uma identidade cultural distinta, enraizada em sua antiga herança persa. A língua persa, a poesia e as tradições continuam a prosperar no Irã moderno. Seção 7. O veredito. Você decide. Então, qual país merece o título de mais antigo do mundo? Como vimos, a resposta depende de como definimos país e quais critérios priorizamos. O Egito possui um dos primeiros exemplos de um Estado unificado. A China demonstra notável continuidade cultural ao longo de milênios. San Marino detém o recorde de Estado soberano mais antigo ainda existente. E a história do Irã como berço da civilização remonta a milhares de anos. Em última análise, a questão do país mais antigo é uma questão de perspectiva e interpretação. Cada um desses países tem uma história única e fascinante para contar, oferecendo vislumbres da rica tapeçaria da história humana. O que você acha? A reivindicação de qual país ressoa mais fortemente com você?